A gente continua nesse assunto. Quem analisa o acordo entre Estados Unidos e China e os impactos para o Brasil é o ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento e doutor em Direito Internacional pela USP, Welber Barral. Tudo bem, secretário? Boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Muito bem-vindo. Boa noite, Thiago. Prazer participar. Prazer é nosso. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: da forma como estava, praticamente o comércio mundial estava inviabilizado. O senhor acha que, inicialmente, esse acordo entre os dois países, e saber também se isso vai ser cumprido, até que o presidente americano Donald Trump está dizendo, se isso não for cumprido em 90 dias, ele volta tudo de novo como estava. Eu pergunto para o senhor, existe realmente a esperança de que o comércio entre esses dois países não só saia dessa guerra, mas também se amplie, ou seja, para os dois países isso vai ser bom? Tiago, com certeza a guerra comercial é a pior situação de todas, porque afeta não só o comércio bilateral entre China e Estados Unidos, mas afetava o mundo inteiro. Você acaba provocando uma série de desvios de comércio que afetam outros países. O que aconteceu foi que os dois países entraram numa elevação tarifária, que os dois passaram a mais de 100%, o que inviabiliza. É inviável você conseguir exportar com 100% de tarifa. O que foi acertado nesse final de semana foi uma trégua. É uma trégua de 90 dias para que eles possam entabular uma negociação. E aí a conta americana foi que manteria 10%, que é o básico que os Estados Unidos estão cobrando de todo mundo, e mais 20%, que foi a tarifa que os Estados Unidos impuseram relacionada à fabricação de fentanil pela China. A China, do outro lado, manteve a tarifa mínima de 10% contra os Estados Unidos. Então, isso já viabiliza a retomada de boa parte do comércio. Claro que afeta muito ainda, afeta a competitividade chinesa no mercado americano, afeta a competitividade americana no mercado chinês, mas é uma situação muito melhor. Agora, são 90 dias de negociação. Nesses 90 dias, provavelmente, os Estados Unidos vai tentar um compromisso com a China que implique, inclusive, em diminuir o déficit comercial, ou seja, que a China compre mais dos Estados Unidos. E, secretário, a grande pergunta é como é que fica o Brasil nessa história? Porque há, talvez, uma possibilidade da própria América Latina ficar em segundo plano, já que essas duas nações voltam a se aproximar. E, claro, o Brasil, como é que fica nessa história? Tiago, a pergunta é muito interessante pelo seguinte: nós podemos ter vários efeitos dessa negociação após os 90 dias. Durante esses 90 dias, dificilmente as empresas vão fazer investimentos novos, ou vão mudar a cadeia de provedores, ou vão mudar a cadeia de produção, que é uma instabilidade muito grande. Então, ninguém vai tomar grandes decisões durante esse período, até saber qual vai ser a decisão e quais vão ser, de fato, as tarifas que vão ser cobradas no futuro. Agora, para o resto do mundo tem impacto. Tem impacto, de um lado, por desvio de comércio da China, se cair a demanda dos Estados Unidos, e tem impacto também se houver um acordo para comprar mais bens americanos. E temos que lembrar que os Estados Unidos competem muito com o Brasil. Basicamente, todos os produtos importantes exportados pelo Brasil para a China, com exceção do minério de ferro, nós estamos falando de soja, milho, carne, frango, tudo isso concorre com os Estados Unidos. Então, o Brasil tem que acompanhar essa situação, até para manter a nossa competitividade no mercado chinês também. Secretário, vou chamar os nossos comentaristas. A próxima pergunta de Cristiano Vilela, aqui no Jornal Jovem Pan. Vilela. Secretário, boa noite, satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan. Secretário, do ponto de vista político, nós podemos imaginar que a saída do presidente Lula à China, esse diálogo, toda essa fala afetuosa do presidente Lula à China, isso pode demonstrar talvez o maior alinhamento do Brasil com relação ao governo chinês, pode demonstrar que nesse contexto de conflito comercial, especialmente envolvendo Estados Unidos e China, que o Brasil tem lado e o lado do Brasil é realmente mais próximo do governo chinês? Vilela, a pergunta é muito boa pelo seguinte: o Brasil tem tentado manter uma posição de equilíbrio entre essas duas potências. O que nós vamos ver, provavelmente no resto deste século, vai ser a competição entre China e Estados Unidos por zonas de influência. O Brasil tem tentado manter uma posição de boa relação com os dois, e eu acredito que é a posição correta. A visita do Lula é de um timing muito bom, é um momento muito bom, porque é um momento de consolidar acordos com a China, independentemente dos Estados Unidos, ao mesmo tempo garantir nosso acesso ao mercado chinês, já que a China é mais do que 30% das exportações brasileiras.
Então, eu acho que o momento realmente acabou sendo muito vantajoso para o Brasil. É bom lembrar que não era uma reunião, uma visita só do Brasil. Aconteceu na China CELAC, que é a reunião da China com os países latino-americanos, basicamente todos os países latino-americanos estavam representados, e o Brasil acabou tendo uma bilateral entre Lula e Xi Jinping, que mostrou, inclusive, o prestígio do governo brasileiro. Nelson Kobayashi, a sua pergunta. Secretário, boa noite, é um prazer falar contigo. Diante de tudo isso que já aconteceu até esse momento, a escalada, a guerra comercial que se firmou, os discursos todos desencontrados, inclusive incisivos, principalmente dos Estados Unidos, contra os países asiáticos, em especial a China, até este momento em que temos este anúncio feito, quem é que sai ganhando mais? Quem é que até esse momento pode dizer que teve algum saldo mais positivo ou negativo diante de tudo que já aconteceu? Kobayashi, se nós pegarmos este ano, provavelmente os Estados Unidos perderam muito. Perderam principalmente em credibilidade, porque o Trump anunciou medidas contra México e Canadá, voltou atrás. Anunciou medidas contra a China, vai voltar atrás. Anunciou medidas com relação a outros parceiros comerciais com tarifas de até 60%, voltou atrás, até por pressão da indústria americana. A indústria americana que, tanto no setor de automóveis, quanto no setor de eletrônicos, acabou sendo excetuado, porque senão você ia ter, de fato, falta no mercado americano. Então, esse improviso do governo americano acaba criando um desgaste muito grande, primeiro para as empresas americanas, que tem um grande grau, pelo grau de estabilidade, e depois para a própria confiabilidade dos Estados Unidos como parceiro comercial. Perfeito. Conversamos com o ex-secretário Weber Barral, que é doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo. Doutor, como sempre, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Volte sempre. Boa noite, muito obrigado.